Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estão assistindo a aula, né? O importante é que estamos juntos aqui. O recado de sempre, né? Vamos guardar a quarentena, ficar em casa, tá? Se preparar para que a gente consiga baixar a curva, né, de incidência dessa doença o mais rápido possível e a gente volte a ter nossas aulas, o quê? Físicas na escola. Por enquanto, as aulas EAD, tá? O ensino à distância aí. Procurem, né, prestar bastante atenção na aula, anotem as dúvidas sobre a aula, questionamentos e tal, material didático do lado para você poder acompanhar algumas informações e a gente vai ter uma boa aula sobre arte grega, ok? Bom, eu estou pegando basicamente as duas aulas de arte grega que nós temos no caderno, né? E colocando as duas aulas juntas aqui para que a gente possa estudar um pouco da arte e cultura grega, né, de uma maneira bem sucinta, mas de uma maneira bastante complexa ali, ok? Então, são as aulas 4 e 5 do caderno, né? Frente 2, primeiro aninho aí do ensino médio, beleza? Onde nós vamos discutir um pouquinho de arte e de cultura grega ali. Bom, nós vamos começar a nossa aula, basicamente, né? Observando a ideia da cultura grega, da cultura helenística, a cultura helênica e helenística na Grécia Antiga, ok? Então, quando nós analisamos a cultura grega, é importante para nós pensarmos que o grego ele valoriza o pensamento racional, a razão. Por isso, né, a Grécia é o berço da filosofia clássica, né, para nós ali, e automaticamente valoriza a figura do homem. Então, existe um antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro do que? Tudo. E o grego, por valorizar a razão e a figura humana, acaba valorizando o que? Uma cultura baseada no pensamento humano, na realização humana, na capacidade humana ali, ok? Bom, temos aí uma frase, né, de Sófocles, né? Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Ela resume, né, para o mundo grego a importância da figura humana, a importância do homem ali. Bom, a religião grega é uma religião politeísta antropomórfica, deuses semelhantes aos homens. Os deuses têm características muito humanas, né? Os defeitos e qualidades que os homens apresentam ali, né, são retratados os deuses gregos que aparecem, né, dentro da mitologia grega. Nós temos aqui o Monte Olimpo, né, a casa dos deuses gregos, né, onde viveria, teoricamente, Zeus, o pai dos deuses ali. Zeus, deus dos deuses, Hera, sua irmã e esposa, representação da figura feminina, da mãe, né, da mãe. A imagem de Atena, ou Atena, como vocês queiram, representa a razão, sabedoria, conhecimento, a estratégia, né, a grande deusa, a sabedoria e a estratégia grega. Poseidon, senhor das águas, Afrodite, a deusa da beleza e do amor, Dionísio, o vinho e os prazeres. Lógico que a gente poderia colocar outros deuses, até como Hades, né, o deus subterrâneo. Os deuses têm, além da aparência humana, aquilo que eu falei, guardam qualidades e defeitos humanos em suas características, né, devidamente apresentadas ali. Bom, dentro da arte grega, nós temos o teatro, a escultura, a arquitetura, a literatura grega. É importante pensar que o grego desenvolveu facetas da cultura grega, sempre observando a valorização do elemento humano, né, sempre valorizando a capacidade do homem em modificar, de alterar, de estudar, de pensar a sua realidade ali. E é por isso que daí nasce a filosofia, tanto sofista quanto socrática, que a gente vai ver depois ali. Nós temos um teatro grego aqui na imagem. Você vê a dimensão das pessoas com relação à dimensão do teatro, que era construído sempre no sopé de uma montanha, né, aproveitando a estrutura da montanha que era cavada e levantado ali. A apresentação acontecia aqui. Era um teatro somente para os homens. Homens participavam da peça, mulheres não. Mulheres podiam assistir, mas não participar. O uso das máscaras, né, que definiam os personagens e as figuras masculinas e femininas ali. E, claro, a ideia clássica, sempre, né, a ideia do quê? De você ter as tragédias e comédias gregas. A comédia, trabalhando o cotidiano grego, e a tragédia, né, indo um pouquinho mais longe, trabalhando valores éticos e morais desse mundo grego. Então, a gente tem que analisar que o grego se preocupou com o seu cotidiano na comédia e se preocupou muito na sua tragédia em mostrar o quê? Valores éticos e valores morais que poderiam ser quebrados, gerando a tragédia, gerando alguma coisa que seria tecnicamente ruim para eles ali,
e que era apresentado numa comédia grega. Lembrando que nós, durante as aulas presenciais, antes da quarentena, nós falamos sobre a tragédia e a comédia. E lembramos de uma história de Édipo e Jocasta, que é uma história grega, do teatro grego, que conta, né, da mãe que se apaixona pelo próprio filho, o filho que se apaixona pela mãe, incesto, o filho que matará o pai e depois descobrirá que era o seu pai e se cegará, e da mãe, que ao descobrir que era amante do próprio filho, ela acaba cometendo um suicídio. Então, a morte do pai, a morte da mãe, a cegueira de Édipo, né, gera para nós a lógica de uma grande tragédia grega, de uma quebra de um valor ético e moral. No caso, aí, a questão do incesto, que era discutido ali. Bom, dentro da arquitetura grega, é preciso lembrar uma coisa importantíssima para todos nós aqui. O grego, diferente do romano, ele se preocupa muito em construir prédios para os deuses. O romano se preocupa muito em construir edificações para os homens. Então, é uma característica clássica você observar que o grego se preocupou com os deuses, as acrópolis, os templos, né? Acros, alto, polis, cidade, acrópole, o templo do deus, enquanto o romano, posteriormente, se preocupa com as construções para o uso humano. Então, há uma diferença da arquitetura grega para a romana, né? Primeiro, a questão da utilização, utilidade, gregos para os deuses, romanos para os homens. E o grego, o uso das colunas, vocês estão observando aqui. O romano vai se preocupar mais em usar os arcos romanos, que a gente vai ver muito proeminentemente na cultura romana. Bom, essa é uma coluna dórica. Se você observar a estrutura dela aqui, ela é simples, né? Ela é rústica, né? Ela é prática, na verdade, né? Funcional. A estrutura jônica, um pouco mais elaborada, mais delgada, mais suave, né? Mais bela. E a coluna de Coríntio, opulenta, mostrando o poder, riqueza, capacidade criativa da cidade. Numa prova de Enem vestibulares, você vai ter sempre essa comparação, né? O cara vai perguntar, né? Quais são os 3 estilos de coluna na Grécia Antiga? Você vai responder da mais simples, que é a dórica, passando pela funcionalidade, pela suavidade, pela beleza da coluna o quê? Jônica, e pela opulência, pela extrema qualidade de detalhes, complexidade de uma coluna coríntia ali. Lembrando, muito usada na construção de templos, principalmente, né, voltando ao quê? A obra ao interesse do divino, do Deus. Esse é o Partenon, né, o templo da deusa Palas Atena, construído por Ictínio e Callicrates, né, durante o apogeu, século V, que é o século de ouro, quando o rei Péricles, né, o rei de Atenas, desvia recursos de uma guerra, da Guerra Médica, entre gregos e persas, e utiliza os recursos para desenvolver a cidade. Obras foram feitas na época, né, como a Vênus de Milo, né, o próprio Partenon, construído aqui, os teatros de Atenas, né, nesse século de ouro, século V a.C., com o rei Péricles. Tá? O Partenon é o símbolo de uma acrópole, né, forte ali. Dentro da história grega, nós temos a figura de Heródoto, o pai da história, é o primeiro historiador, filósofo historiador, né, do mundo. Ele escreveu sobre o Egito Antigo, e dele é aquela famosa frase, né, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito vem, né, existe graças à existência do rio Nilo. O Heródoto, um filósofo, historiador, o pai da história ali. Lembrando, todas as ciências que nascem nesse período, né, vêm da filosofia. A filosofia é a mãe das ciências ali. O Heródoto, apesar de ser o pai da história, é primeiramente um grande filósofo, ok? Bom, continuando na lógica filosófica. A filosofia, filosofia, era o amor pelo saber, o amar o saber, o amar o conhecimento. Buscar explicações racionais para compreender o universo, a vida e o homem. Essa é a base da escola de Mileto, criada na Grécia Antiga. Então, os homens gregos, na busca da razão, valorizando o homem, eles buscam o tempo inteiro o quê? O conhecimento. E, filosoficamente, ou seja, amando o saber, eles buscam o quê? A racionalidade. 2 escolas aparecem na Grécia Antiga. A escola sofista, né, coloca em dúvida, né, duvida em relação, né, às verdades absolutas e à crença nas interpretações, e a escola socrática, que se preocupa com o quê? Com que a felicidade e a sabedoria estavam na virtude, né? Então, 2 grandes filósofos socráticos, né? Platão, escola das ideias, o teórico das ideias,
E o Aristóteles, que é o teólogo do mundo material. Enquanto o primeiro se preocupa com o mundo das ideias, esse se preocupa com o mundo material que existe em volta dele. É de Aristóteles a ideia de que o homem livre deve praticar o ócio, ou seja, produzir politicamente, produzir filosoficamente, é o ócio produtivo. E que para ele, o escravo, ele foi feito, criado para o trabalho físico. Então, para Aristóteles, a prática do ócio, a prática do conhecimento, da filosofia, da política, pelo homem, interpretaria a sua realidade material. E, para isso, ele defende a ideia de escravidão, como forma de um trabalho físico que não pode ser feito pelo homem livre. Bom, nós temos aqui, né, 2 quadros. Esse de 1787, do Davi, que é um quadro neoclássico, né, uma retomada de valores clássicos grego-romanos que foi feito no século XVIII pelos iluministas, representando Sócrates, né, sendo envenenado com a cicuta. Segundo a história, né, Sócrates criticava o Estado ateniense e foi condenado à morte por isso. Ele foi acusado de, através dessa filosofia, dessa busca de saber, ter pervertido a juventude ateniense e por isso ele foi o quê? Condenado à morte ali, ok? Esse é um quadro interessante de Jacques-Louis David. É um quadro iluminista, neoclássico ali. O outro é um quadro que nós temos aqui do Renascimento, é um quadro de Rafael de Sanzio, né? É a obra, né, a Escola de Atenas, que mostra Platão e Aristóteles dialogando numa lógica do quê? Da busca do saber grego, que foi retomado no Renascimento, no século XIV, XV, XVI ali. Lembrando que Rafael é um grande artista renascentista que vai retomar os valores clássicos do Renascimento naquele período, né? Basicamente ali. Bom, na matemática, nós temos aí a figura de Pitágoras, né? O pessoal do 9º ano, né? Quando passa pelo 9º ano, lembra de Tales de Mileto e Pitágoras, né? Na matemática, filosofia matemática grega. Poderíamos citar a medicina também, com Hipócrates e Cos. O juramento de Hipócrates é o juramento médico até hoje, né? Na formatura de medicina, né? Lembra-se o grande filósofo Hipócrates ali. Bom, não poderíamos, num ano em que nós teríamos a Olimpíada, que já foi cancelada em função da quarentena, né? Esquecer do quê? Dos Jogos Olímpicos. A Olimpíada moderna, a Olimpíada atual, ela tem uma característica nacionalista, né? Disputa entre nações, e ela tem uma característica de buscar a paz através do esporte, né? Você pode perceber que a nossa Olimpíada parou pouquíssimas vezes, a Olimpíada moderna, do final do século XIX para o século XX, XXI, somente em períodos de guerra ou agora numa pandemia, que é uma coisa inédita, né? Parar uma Olimpíada numa pandemia, né? Para o grego antigo, a Olimpíada não tinha esse caráter. Para o grego antigo, a Olimpíada era uma festividade, a Olimpíada era um momento religioso, de adoração aos deuses, né? De agradecimento aos deuses, de honra a Zeus, no sopé do Monte Olimpo. A Olimpíada era um momento de paz entre as cidades, ou seja, as cidades paravam guerras para disputar a Olimpíada, né? E onde se mostrava o poder de cada cidade, o poder de cada grupo grego naquele momento ali. Lembrando que a Grécia, né, é formada por cidades-estados autônomas, né? Então elas tinham disputas entre elas que levaram à guerra, mas também que podiam ser resolvidas através do quê? De uma Olimpíada. Na imagem, você tem aí o discóbolo, o famoso discóbolo, o arremessador de discos, né? Essa estátua mostra uma característica muito clara da arte grega, né? A estátua tem nela a busca da perfeição, na estrutura, né, na construção da figura, né, esculpida aqui, detalhes musculares, veias, né, partes do corpo muito bem definidas, a perfeição. A beleza, que é a estética, né? Todo grego é um grande esteta, né? O cara que busca a beleza o tempo inteiro. A frontalidade, que é uma coisa copiada dos egípcios antigos, né? Quer dizer, o Egito foi professor do grego nisso, né? Ensinando que essa área frontal do corpo, né? Aqui, sempre virada para frente, sempre colocada na direção de quem está observando a obra. Então, o peitoral, essa região aqui voltada para frente. Isso é uma característica egípcia trazida para a Grécia Antiga, quando os gregos comercializaram, tiveram contato com o mundo grego ali. Então, a estética, a beleza, a busca da perfeição, a frontalidade e principalmente a simetria, né?
Os gregos faziam estátuas extremamente simétricas, um lado do corpo exatamente igual ao outro, matematicamente calculado igual ao outro ali, né? Bom, de alguma maneira, né, a cultura grega ela permanece como uma cultura helênica, né? Com o passar do tempo, né, com a evolução grega, da história grega, essa cultura helênica ela vai ser tomada quando a Grécia cai, depois da Guerra do Peloponeso, uma guerra entre as cidades gregas ali. A Grécia vai se autodestruir e vai cair nas mãos de quem? Do Império Macedônio. Um rei chamado Filipe da Macedônia, na Batalha de Queroneia, isso no século IV a.C., ele invade a Grécia, ocupa a Grécia, e depois seu filho, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, acaba numa campanha militar levando a cultura grega para o Oriente e fundindo a cultura ocidental grega, helênica, com a cultura oriental. Da fusão do pensamento helênico grego com o pensamento oriental, principalmente no mundo persa ali, você vai ter uma nova cultura chamada de cultura helenística. Quer dizer, ela pega a base grega, se funde à base oriental e intercala. O pensamento helenístico vai nascer com Alexandre o Grande, e o Alexandre, para conseguir essa fusão cultural, essa pacificação de guerras que ele criou, né, no seu império, que ele acabou tomando povos e pacificando, ele não tirava os dirigentes dos seus reinos, ele mantinha uma estrutura governamental submissa a ele e realizava casamentos entre os seus soldados que tinham a cultura helênica e as mulheres conquistadas que tinham a cultura do Oriente. Essa fusão entre casamentos, entre uniões, entre homens e mulheres de cultura diferente faz nascer a cultura helenística, não mais helênica, que é meio oriental, meio grega ali, ok? Bom, nós terminamos a nossa aula de Grécia, que havia começado fisicamente na sala de aula, né? E não terminada, e passamos na próxima aula, na aula que será gravada posteriormente aí, a cultura romana. Né? A cultura romana, como nós não havíamos citado ela ainda, nós vamos um pouco mais devagar, vamos dividir um pouco mais as aulas aí, ok? Espero que vocês fiquem bem, tá? Próxima aula virtual estaremos juntos aí. Não esqueçam, teremos um plantão virtual essa semana, na semana que entra agora, tá? E caso haja uma dúvida muito grande aí ainda, me contactem, né, a partir do meu e-mail, que é olimpiistmoda@hotmail.com. Olimpi, do jeito que está lido, ist, com temudo, H-I-S-T, de história, né, temudo, moda@hotmail.com, tá? Cuidem-se, mantenha a quarentena, logo logo estaremos juntos, muita saudade, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula, até a nossa próxima aula, que é a aula de Roma, de arte romana, ok? Grande abraço em vocês todos, na família, um grande beijo no coração e até a próxima.